Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton, começando aí a nossa segunda aula da missão número 4, falando sobre convivência familiar e convivência comunitária, do artigo 19 até o artigo 52D. Muita coisa, e eu vou falar com você agora sobre um tópico essencial. Tanto que eu parei a última aula, quis uma aula exclusiva para falar sobre formas de acolhimento. Tem forma de acolhimento chamada de institucional e acolhimento chamado de familiar. As duas formas serão medidas de proteção. Se são medidas de proteção, podem ser aplicadas tanto à criança quanto a adolescentes. Qual que é a ideia quando eu tenho um acolhimento? É retirar a criança ou adolescente que esteja ali vivendo com a família natural, mas que por alguma situação eles têm que ter uma proteção. E aí eu vou ter a figura dos acolhimentos, podendo ser dois tipos de acolhimento: acolhimento familiar e acolhimento institucional. Vamos primeiro fazer um conceito rapidinho aqui para a gente entender, depois eu vou trazer um quadro resumo que vai solucionar a sua vida para a hora das provas. Meu amigo, concurso de professor, adoram. Eles sempre cobram a questão dos acolhimentos, seja um acolhimento familiar ou institucional. Te explicando, o acolhimento familiar, ele é marcado por uma família que vai se cadastrar junto ao Estado para poder receber crianças e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade, alguma exposição a risco. Muita atenção que eles não irão adotar, não é uma família ampliada, não é uma família extensa, não é uma família que vai adotar aquela criança, mas vai pegar aquela criança com o objetivo de protegê-la, de guardar, beleza? Criança ou adolescente, tranquilo? Essa é a ideia do acolhimento familiar. Leve-se, o próprio nome já está te falando. É uma família pré-cadastrada que vai receber crianças e adolescentes com o objetivo de proteção. Beleza. Já o acolhimento institucional, você já sabe, só precisa colocar o nome técnico. Como assim que eu já sei, professor? Porque se eu te falar o que é um abrigo, você vai localizar. Se eu te falar o que é um orfanato, você vai visualizar completamente. Abrigo e orfanato, você vai conseguir visualizar muito fácil na sua cabeça. Essas duas expressões, abrigo e orfanato, não são técnicas, não existem tecnicamente dentro do ECA. O que o ECA traz para a gente é o chamado acolhimento familiar, ou melhor, o acolhimento familiar, que eu acabei de explicar, e o acolhimento institucional. O acolhimento institucional é o que nós chamamos no dia a dia de abrigo, chamamos de orfanato, o nome técnico é acolhimento institucional. É uma pessoa jurídica, tá? É uma instituição que vai receber crianças e adolescentes com o objetivo de proteger, de guardar, de trazer ali uma medida de proteção. Então lembre-se, quando eu falo de acolhimento institucional, eu estou falando de uma família pré-cadastrada pelo Estado que vai fazer, às vezes, de receber criança e adolescente com o objetivo de proteção, de cuidado, de trazer ali aquela ideia protetiva. Beleza, entendi os dois. Adenilton, o que eu preciso levar para a minha prova? A regra é que o acolhimento familiar irá preceder, olha que palavra importantíssima para a sua prova. O acolhimento familiar, ele vai preceder o acolhimento institucional. Ou seja, eu só vou para o acolhimento institucional se não tiver o acolhimento familiar. Se não tiver vaga no acolhimento familiar, aí eu posso utilizar, pegar o acolhimento institucional. Mas tendo vaga, tendo possibilidade de colocar no familiar, ele irá preceder, ele vai ter uma precedência, uma preferência em relação ao acolhimento institucional. Beleza, você conseguiu visualizar. Se você visualizou tudo isso, agora vem a hora da prova, que é pegar e organizar isso aí na sua cabeça, organizar isso aí no seu material e na jornada do ECA, sempre com o objetivo de aprovação, o objetivo de direcionar com aquilo que tem possibilidade de cair na sua prova. Você visualizou e agora a gente vem e faz um quadro resumo. Olha aí, quadro resumo. Muito importante, tanto é que a minha setinha de importante, ela vai piscar ali, ó. Cadê? Olha lá, setinha de importante tá chamando a sua atenção lá em cima. Então eu dividi acolhimento familiar, acolhimento institucional e a chamada internação. Para a gente conseguir visualizar esses três ao mesmo tempo, você vai conseguir aumentar o seu horizonte e gabaritar na sua prova. Bora lá. Quando eu falo de acolhimento familiar, já te conceituei, é uma família
pré-cadastrada pelo Estado, que vai receber criança ou adolescente com o objetivo de guardá-la. O acolhimento familiar é uma medida de proteção. Grave isso aí. Acolhimento familiar é uma medida de proteção. Da mesma forma, é o acolhimento institucional. O acolhimento institucional, que a gente chamava de abrigo, chamava de orfanato, ele também vai ser uma medida de proteção. Agora, quando eu falo de internação, amigo, a internação é uma medida socioeducativa. E aí você tem que ficar muito atento a isso. A internação é uma medida socioeducativa. Isso vai ter uma repercussão gigantesca na hora da nossa prova, pelo seguinte fato, ó. Eu já expliquei para você e eu vou frisar esse tópico que é muito cobrado. O adolescente, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. A criança não pratica crime, pratica ato infracional, que são condutas equivalentes a crime ou a contravenção praticadas por criança ou adolescente. Uma conduta que equivale a crime ou contravenção, se quem praticou for um menor de 18 anos, uma criança ou adolescente, eu vou chamar de ato infracional. O ato infracional, ele vai ter consequências e para a hora da sua prova tem que decorar isso. Eu vou falar várias vezes ao longo do nosso material, ao longo da nossa jornada, porque é objeto de prova. A criança de 0 a 12 incompletos, a criança somente pode receber medida de proteção. Medida de proteção aplicada às crianças que tenham praticado o ato infracional. Já a medida socioeducativa, ela só pode ser aplicada a adolescente. A adolescente pode receber medida socioeducativa. Agora, a criança não recebe medida socioeducativa. E o que isso tem a ver com acolhimento, Adenilson? Tem muito a ver, amigão, porque o acolhimento, seja ele familiar ou seja ele institucional, são formas de medida de proteção. Se é uma forma de medida de proteção, ele pode ser aplicado tanto à criança quanto ao adolescente. O acolhimento familiar ou acolhimento institucional poderão ser aplicados tanto à criança quanto ao adolescente. Agora, quando eu falo de internação, a internação, ela é uma medida socioeducativa. É somente aplicada ao adolescente que tenha praticado algum ato infracional. Então, você já tem que gravar essa informação. A internação é medida socioeducativa, só adolescente recebe. Os acolhimentos serão medidas de proteção. Então, poderão ser aplicados tanto à criança quanto à adolescente. Fechou? Isso aí é importante para a sua prova. Bora lá. Voltando aqui. O segundo tópico foi o que eu acabei de falar. Criança e adolescente podem receber a medida de proteção, o acolhimento familiar ou institucional. Já a internação é uma medida socioeducativa e somente poderá ser aplicada a adolescentes que tenham praticado crimes. Agora, aqui é importantíssimo, importantíssimo, vale a sua prova. Vale a sua prova. Eu vou colocar outra cor, vou colocar um verde aqui, porque vale a sua prova, que é o prazo. O acolhimento familiar, estou falando de prazo, o acolhimento familiar, ele não tem prazo. Então, posso chegar lá, uma criança, e sair quando completar 18 anos. Ele pode chegar com 1 ano de idade, ficar lá até os 18 anos, porque o acolhimento familiar não tem prazo. Já o acolhimento institucional, ele tem um prazo de, em regra, máximo de 18 meses. Máximo de 18 meses. Mas, mediante a autorização judicial, ele pode exceder a 18 meses. Pode gravar essa informação, que é a informação de prova. Vai cair na sua prova e você vai acertar, você é aluno da jornada do ECA. Vai cair na sua prova perguntando qual que é o prazo para o acolhimento institucional. E o acolhimento institucional, ele tem um prazo, em regra, não excedente a 18 meses, salvo se tiver autorização judicial. Tendo autorização judicial, ele pode exceder a 18 meses. Isso é tão importante que eu vou te dar um susto olhando para você aqui agora. O acolhimento institucional, ele tem um prazo máximo, não se prolongará, não se estenderá, não irá além de 18 meses, salvo se houver uma autorização judicial levando em consideração o melhor interesse da criança. E aí você, para gabaritar, para acertar, para não ter dúvida na hora da sua prova, você vai colocar o seguinte: acolhimento institucional. O acolhimento institucional, ele tem um prazo de até 18 meses, beleza? Eu vou até voltar para o material, vou jogar no material para a gente colocar isso aqui bem evidente. Caiu lá na sua prova, falando sobre o acolhimento institucional. Você vai ter que levar, grifar, destacar que o acolhimento institucional terá um prazo de 18 meses no máximo,
só excedendo a esse período se houver autorização judicial. Por sua vez, a internação, olha que coisa bacana, mudando a cor, colocar um laranjado para ela. A internação ela não comporta prazo determinado, porém, não poderá exceder a 3 anos. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui mais à frente. Então, por hora, só não confunda. A internação, o prazo máximo dela são 3 anos. Já o nosso acolhimento institucional, que pode ser aplicado a um adolescente, o prazo máximo é de 18 meses, só podendo exceder, ir além dos 18 meses, se você tiver uma autorização judicial. Não tendo autorização judicial, o prazo máximo vai ser de 18 meses. Beleza? Muito bom isso aí para a prova de vocês. E lembre-se que o acolhimento familiar não tem prazo máximo. Ótimo. Esse aqui é outro tema de prova. Qual que é o outro tema? É a reavaliação. Porque o acolhimento, ele tem que ser reavaliado, porque são medidas excepcionais. Como assim medidas excepcionais, Danilo? Fiquei na dúvida o que seria essa medida excepcional. É o seguinte, amigão. A criança ou adolescente está inserido no acolhimento, mas a ideia é que ele volte a conviver com a sua família natural. Ele está momentaneamente no acolhimento, bacana, beleza, mas a ideia é que eu pegue essa criança ou esse adolescente e tire do acolhimento e leve de volta para a sua família natural. Ou seja, não é para ele ficar o resto da vida no acolhimento, é transitório, é temporário esse acolhimento. Sendo assim, eu tenho que reavaliar. Porque a cada fração de tempo, eu quero ver se houve uma evolução, se essa criança, esse adolescente tem condições de voltar a morar com a família. Vamos pegar um exemplo? Eu tenho lá o pai ou a mãe, os dois podem ser também, são dependentes químicos. Estão numa clínica de recuperação. Qual que é o objetivo? O objetivo é que a criança volte a morar com essa família, com o pai, com a mãe, volte a morar no seio da sua família natural. Porém, eles estão numa situação de tratamento por conta do uso de drogas, tratamento por questões químicas. Eu vou reavaliar para ver se já tem condições da criança voltar a morar com essa família natural. Então, eu tenho que fazer uma reavaliação. Essa reavaliação vale tanto para familiar quanto para institucional. Vai ter um prazo. Eu vou falar e depois vou te mostrar. O prazo de 3 meses. Não poderá ser superior a 3 meses. Então, para a prova, a cada 6 meses, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar deverão ser reavaliados. A cada 3 meses, olha aqui, ó. A cada 3 meses, o acolhimento familiar e o acolhimento institucional deverão ser reavaliados em, no máximo, a cada 3 meses. Eles vão mudar, vão colocar 6 meses. Por que eles vão colocar 6 meses? Por conta da internação. A internação, ela vai ser reavaliada a cada 6 meses. Mas você é aluno da Jornada do ECA. Se você é aluno da Jornada do ECA, você vai visualizar isso aí, ó. Quando eu falo de acolhimento, seja acolhimento familiar, seja acolhimento institucional, o prazo é de, no máximo, a cada 3 meses eu vou fazer a reavaliação. Acolhimento familiar e acolhimento institucional, no máximo, a cada 3 meses eu vou reavaliar. Mas toma muita atenção, muito cuidado, porque quando eu falo de internação, a reavaliação dá-se a cada, no máximo, 6 meses. Você conseguiu visualizar, você está olhando aí para o material e está visualizando a questão da sua prova. Você vai entender que o acolhimento familiar e o acolhimento institucional terão prazos de reavaliação de, no máximo, a cada 3 meses. Enquanto, por sua vez, a internação, o prazo para ter a reavaliação na internação é um prazo de, no máximo, a cada 6 meses, beleza? E para fechar, isso é bom pra caramba, quando eu falo de acolhimento familiar, quando eu falo de acolhimento institucional, quando eu falo de internação, eles serão de competência do juiz. Não caberá ao Conselho Tutelar aplicar tais medidas. Não cabe ao Conselho Tutelar aplicar medida de acolhimento institucional, de acolhimento familiar, não cabe. Isso é competência do juiz, assim como a internação. As 3 medidas, 2 medidas de proteção e 1 medida socioeducativa, somente a autoridade judiciária, somente o juiz pode aplicar tais medidas. Então, amigão, minha
sugestão, preste muita atenção. Olha o importante que está piscando lá em cima, está chamando a sua atenção, porque isso aqui é objeto essencial de prova. Tem certeza que vai cair nas provas que vocês vão realizar nos próximos dias, semanas, meses, ao longo desse ano, beleza? Então, Jornada do ECA, fica atento a essas formas de acolhimento, questão usual, categórica, para aparecer nas provas de vocês, beleza? Deixa eu ver aqui, bora fazer uma questão, olha lá, Quadrix, questão banca que vai fazer concurso aqui no Distrito Federal para contrato temporário. Então falou o seguinte, ó, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, julgue o item, não se prolongará por mais de 18 meses. Então ele está falando que o prazo máximo, 18 meses. A permanência da criança ou do adolescente em programa de acolhimento institucional, salvo, olha a exceção, comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Então, se eu tiver uma autorização judicial, eu posso exceder esse prazo. Qual o prazo? O prazo de decorar é o prazo de 18 meses. O prazo de 18 meses, ele só será excedido se tiver o acolhimento institucional, porque o familiar não tem prazo, e se tiver uma autorização judicial. Se não tiver autorização judicial, não pode exceder ao prazo de 18 meses. Gabarito correto. Dá uma olhada onde, Adenilton? Dá uma olhada no artigo 19, tá? Você vai olhar o artigo 19 e ele vai trazer essa ideia pra gente. Leitura obrigatória. Esse artigo aqui, ó, eu quero que você, aluno da jornada, leia artigo 19. Leia o artigo 19 se você quiser a sua aprovação, beleza? Vamos para a próxima? Questão grande. E olha o ano da questão, 2021. Tá grifando aqui de verde, ó. 2021, agora, recentíssima. Falou o seguinte, prova de professor. De acordo com a Lei 8.069 de 90, que é o nosso ECA, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, assinale a alternativa correta. Letra A. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante e vexatório. Pô, já é o nosso gabarito, né? Olha lá, a questão é a letra A. Mas vamos aproveitar essa questão, vamos fazer alguma coisa, né? Olha a letra B. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 28 meses, errado, né? Não se prolongará por mais, não 28, amigão. O que a lei fala são 18 meses. É isso aqui que a lei fala. Não se prolongará por mais de 18 meses, salvo se tiver uma autorização judicial. Então, errado, não são 28 meses, mas serão 18 meses. Letra C. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado da liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável. Só que olha o erro. Somente mediante autorização judicial. Não vai precisar de autorização judicial para que o filho visite o pai no estabelecimento prisional. Mesmo esse filho sendo criança, mesmo esse filho sendo adolescente, não haverá necessidade de autorização judicial. A questão, erro dela, aqui, ó, não há a necessidade de autorização judicial para que ocorra essa visita, para que ele faça essa visitação. Letra D. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar não poderão participar de programa de apadrinhamento. Eu vou explicar o apadrinhamento mais à frente, só que tá errado. Pode sim. Dá uma olhada, missão, ó, artigo 19b, que vai falar sobre o programa de apadrinhamento. E pode sim ser o acolhimento institucional submetido a programa de apadrinhamento. Beleza? Ficou questão letra A.
Vamos aqui? VUNESP, cai pra caramba, ó. Coordenador pedagógico, prova da VUNESP. De acordo com o artigo 19 do ECA, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de família. E excepcionalmente, então é uma exceção, se não tem a família natural, excepcionalmente ele vai para a família substituta. O parágrafo 2º do mesmo artigo define a permanência, prazo de permanência, da criança e do adolescente em qual programa? Vou grifar. Programa de acolhimento institucional, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Não se prolongará. Então, falando, qual que é o máximo que ele vai sem autorização judicial? Sem autorização judicial. O máximo são 18 meses que ele vai ficar sem autorização judicial. 18 meses. Então ficou tranquilo, ficou letra C, 18 meses é o nosso gabarito e isso cai absurdamente. Se eu tiver autorização judicial, aí pode ir além dos 18 meses. Não tendo, a regra é que não vai se prolongar por mais de 18 meses. Bora lá? Essa é muito boa também, para fechar. A Lei 8.069 determina em seu artigo 93, lá na frente, que as entidades que mantenham programa de acolhimento, deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal não, né? Rapidão. Programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional, olha só, é em caráter excepcional, não é regra, é em caráter excepcional e de urgência, e acolher criança e adolescente sem prévia autorização do juiz, que é da autoridade competente, fazendo comunicação do juiz da infância e da juventude em até 24 horas. É o prazo que pode acontecer isso aqui. Adenilton, como é que é isso? Vamos supor, no meio da madrugada rolou uma briga de um casal, eu tenho que tirar a criança lá daquela família. Eu vou mandar para o acolhimento institucional, mas não tem ainda como o juiz autorizar, é uma emergência, é algo muito rápido. Pode ficar 24 horas até a autorização da autoridade judiciária, beleza? Mas não é competência do Conselho Tutelar. A competência para inclusão lá na questão relacionada a acolhimento é do juiz da infância e da juventude. O Conselho Tutelar pode fazer apenas o encaminhamento. E esse encaminhamento sem autorização judiciária, ele vai prolongar por até 24 horas, não vai exceder a 24 horas quando for excepcionalidade e urgência. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos ver o que nós temos para fechar. Então, o gabarito vai ficar letra B, 24 horas, e aí ele já está pedindo a questão do acolhimento. Então, eu vou fazer o seguinte aqui para gente. Amigão, eu vou encerrar a aula aqui, próxima aula eu vou falar sobre programa de apadrinhamento, beleza? Muito obrigado, já estude aí, já pega os artigos que eu te falei e volte para a próxima aula. Jornada do ECA, sempre buscando a sua aprovação. Um abraço, até mais, bons estudos e vamos lá!